Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelismo Online e Pregando a Verdade. E aqui onde a verdade se prega, e aqui onde revelamos os mistérios de Deus. O assunto que temos a abordar hoje é: será que as mulheres podem ser pastoras? Antes que possamos prosseguir com o vídeo, por favor, deixe seu like e subscreva-se no canal. Que a paz bendita do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, conforme escreveu o apóstolo São João em Apocalipse capítulo 1, no versículo 4, que graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e a dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Portanto, paz seja com todos. Bem-vindos ao nosso canal. Para aqueles que nos acompanham, vocês podem acompanhar, vocês podem anotar, pois trata-se de um estudo bíblico, apologético, defensor da fé. Primeiramente, há muita gente que talvez diga: será que as mulheres podem pregar? Será que as mulheres podem ser pastoras? E alguns vão resmungando, vão cavucando, fazendo as suas interpretações para poderem satisfazer aquilo que a sua religião lhes oferece. Portanto, com a Bíblia Sagrada vamos mostrar se realmente as mulheres elas podem ministrar o Evangelho de Deus. Agora, vamos começar, por exemplo, com o cânone do Antigo Testamento. No Antigo Testamento encontramos que o ofício sacerdotal meramente pertencia somente aos homens, excetuando as mulheres. Agora, para começar, importa-nos definir, ou seja, a perscrutar a terminologia sacerdote ou sacerdote, ou seja, sacerdócio. Agora, no latim, a palavra sacerdócio significa sacerdote, o que significa poder espiritual dos ministrantes, cujo tem a missão e profissão honrosa. E a palavra sacerdote significa sacerdotale, significando ministro de uma religião ou ministro de um culto que tende a oferecer vítimas. São ofertas que são oferecidas a uma entidade espiritual, ou seja, a uma divindade. Nós vamos ver na Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 68, no versículo 18, a Bíblia lá nos mostra que Deus deu dom para os homens e não para mulheres. Ele atribuiu dons na igreja para homens, de modo estes homens que Deus estabelecerá são aqueles que vão adiante com a palavra, cumprindo com o ministério de Efésios capítulo 4, no seu versículo 11, onde Paulo, sendo o mensageiro da era, estabeleceu na igreja apóstolos, não apóstolas, mestres e não mestras, evangelistas, profetas e, por último, nós temos, e como dissemos, por último, temos pastores e não pastoras. Talvez para quem não entende, no livro de Gênesis, Gênesis significa capítulo semente. Gênesis é o princípio
de todas as coisas. No livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo 16, a Bíblia mostra que quando Adão e Eva cometeram o ato sexual, no Éden, no pecado original, se vocês não sabiam, conforme que nos é revelado, lá vemos que Deus disse para a mulher que contudo tu terás dores e darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele, sobretudo, te dominará. Aqui está claro que a mulher não tem poder sobre o homem, não só no sentido doméstico de reverenciar o marido, mas ela não tem autoridade sobre o homem. Falamos de lecionar a palavra, falamos de subjugar os homens, subordiná-los à sua autoridade. E a palavra pastora na Bíblia somente aparece em um livro, no livro de Gênesis capítulo 29, no versículo 9. Lá encontramos que Raquel era pastora de ovelhas animais, não de ovelhas espirituais. Então, senhores adventistas, assembleanos, que permitem mulheres pregar nas vossas igrejas, mostrem-nos onde que a Bíblia diz que as mulheres elas devem serem pastoras. Além do mais, no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 29, e no versículo 14, Deus estabeleceu simplesmente uma aliança com os filhos de Levi, os quais deveriam administrar no sacerdote. Vocês vão ler Levítico 6, Levítico 7, versículo 6, temos Levítico 1, versículo 7 aos 13, temos Levítico capítulo 8, versículo 1 aos 13, e temos Levítico capítulo 9, Levíticos capítulo 10 aos 3. Lá nos mostra que somente os homens que eram filhos de Arão haviam sido consagrados para poder administrar o culto e oferecendo vítimas que eram ofertas do pecado ao povo que caía em transgressão. Portanto, não existem mulheres pregadoras, nem no Velho Testamento e assim como também no Novo Testamento. Talvez alguém diga que, não, mas como assim? Se hoje Deus usa homens tanto como mulheres. No Antigo Testamento, Deus somente chamou homens para o ministério sacerdotal, conforme o livro de Êxodo, capítulo 28, no versículo 1 aos 14. Moisés foi dito por Deus que ele devia construir o tabernáculo santo conforme o padrão, ou seja, o modelo mostrado por Deus no Monte de Sinai. Portanto, Deus mostrou a Moisés o modelo a qual o templo deveria ser construído, com seus respectivos homens exercendo as suas respectivas posições ministeriais. Lá, Miriam, por exemplo, ela profetizou no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 20. Mas ela, em parte alguma, pregou outra coisa. E profetizar outra coisa é pregar o Evangelho. As mulheres no Antigo Testamento não tinham jurisdição sobre o templo para pregar a palavra de Deus. Portanto, as mulheres foram interditas por Deus desde o Velho Testamento e até ao Novo Testamento. A boca dele o negócio vira mel e a chabadala sai. E quando o profeta come, o negócio que era escrito e cheio de aiuiui, lamentações, choro, gemido, ele mastiga. Come o que eu te dou. Aqui, ó, o que eu te dou vai ser pesado. É um mocotó dos brabos que tu vai comer. Mais uma vez estamos de volta falando sobre as mulheres pregadoras ou não. De realçar que no Velho Testamento Deus nunca comissionou Moisés, em parte alguma, estabeleceu as mulheres para pregar. Vocês veem?
Agora, já no Novo Testamento, porque alguns dizem que, não, estão a citar o Velho Testamento, isso foi no Velho Testamento. No Novo Testamento, Deus usa homens sim tanto como mulheres. Mas como assim? O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Hebreus 13:8 diz lá que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, nós queremos ver se Deus permanece o mesmo ou não. Porque a palavra de Deus, ela não pode ser anulada. E ela não pode ser alterada de jeito algum. Porque no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 33, lá diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, elas nunca hão de passar. Vocês veem? Então, vamos ver onde a Bíblia, no Novo Testamento, nos mostra se as mulheres podem pregar ou não. Há uma falsa interpretação que os pastores hoje em dia das igrejas, por serem fracassados, que não têm a revelação do Espírito Santo, são usados pelo diabo Satanás, são usados pelos demônios, pela teologia, pelos seminários que eles aprendem em suas escolas teológicas. Para você poder compreender melhor a Bíblia Sagrada, o Evangelho, não é por intermédio da teologia. São pastores que aprendem teologia há 4, 5 anos, graduados com certificados de apologias, hermenêutica e suas exegeses na Bíblia, mas não passam de um bando de cegos que não conhecem a verdade. São esses que constroem igrejas, que comissionam mulheres para pregar, são pastores nas suas igrejas e dizem que servem ao mesmo Deus. Deus não está nessas religiões, não está nessas igrejas. No Novo Testamento, Deus, através do apóstolo Paulo tinha a revelação. Deus que revelou que mulheres não podiam pregar, não podiam serem pregadoras e não podiam serem pastoras. Antes que eu possa avançar neste ponto, no livro de São João, capítulo 20, no seu versículo 11 aos 18, quando Jesus Cristo ressuscitou, houveram as mulheres que foram lá na tumba de Jesus Cristo e foram ver se ele estava ressuscitado. E quando chega na tumba, eles viram que Cristo havia ressuscitado. O anjo disse a elas que ele não está aqui, ele já ressuscitou. E no versículo 17 a 18 diz lá que as mulheres foram anunciarem, porque eles já haviam crido, porque ele havia ressuscitado. E aí entram esses pastores e dizem que não, as primeiras pessoas que anunciaram o evangelho da ressurreição foram as mulheres. Aqui elas não foram pregar a palavra, elas foram testemunhar, anunciar o que elas viram, mas não foram anunciar o evangelho. Você, pastor, que diz que as mulheres foram anunciar o evangelho, lá está escrito que Jesus, o anjo, comissionou-as para pregar o evangelho. Vamos abrir a Bíblia ali, o povo tem que saber as verdades. Por exemplo, em Marcos, capítulo 16, versículo 14, lá diz que Jesus apareceu aos 11 que não haverão crido que ele havia ressuscitado, e laçou-lhes em rosto a sua incredulidade. A minha pergunta é, os 11 discípulos que se refere, Maria Madalena estava ali? Maria estava ali? Os 11 eram homens, Pedro, João, Tiago, André, Bartimeus, Pedro, Lucas, Mateus, Tomé e entre outros, eram simplesmente homens. E no versículo 15 a Bíblia nos diz lá, e disse Jesus, disse aqui aos 11, que eram simplesmente homens, que idem por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura do mundo. Vocês veem? Deus somente comissionou os homens para pregar a palavra. No livro de Mateus 3, no livro de Lucas capítulo 3, Jesus somente escolheu 70 discípulos para poderem pregar a palavra em seus dias. Não havia mulheres lá que pregaram, não havia discípulas comissionadas para pregar a palavra. Isto é Bíblia.
Isto é a verdade de Deus. Vamos prosseguir. No livro de Hebreus, capítulo 5, no versículo 1, Paulo diz lá: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens. Aqui está claro, o sumo sacerdote tomado dentre os homens, não dentre as mulheres. Tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens. Vocês estão vendo? Onde é que Deus já constituiu as mulheres a favor dos homens? Para pregar a palavra, para administrar a cura divina, para ressuscitar os mortos. Onde está escrito isto? E no versículo 4 diz lá, vamos continuar ainda. Ele diz assim: a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Quem que oferece dons no Novo Testamento, a não ser Paulo? No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. A mulher não pode oferecer dons aos homens. A mulher no Antigo Testamento não oferecia sacrifício aos homens. Ele continua dizendo: e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Ninguém pode tomar a hora de ser pastor, de ser evangelista, de ser mestre da igreja, de ser profeta, apóstolo, evangelista, missionário, a não ser chamado por Deus ou por esta hora. Portanto, se as mulheres estão a pregar, Deus não lhes chamou para serem pastoras. Porque isso não se encontra nas Santas Escrituras. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, Paulo e Apolo foram colocados como dispenseiros do Evangelho de Deus. Não as mulheres não foram colocadas em frente do povo para zelarem sobre a palavra de Deus. Imaginem vocês, assembleanos, católicos, adventistas, metodistas, pentecostais, adventistas do sétimo dia, anglicanos, presbiterianos, batistas e entre outros evangélicos pentecostais, Igreja Guerreiro da Luz de Cristo. Essa pergunta para vocês, pastores pervertidos, que não conhecem a palavra de Deus. Imaginem se as mulheres, por exemplo, estarem de período na época menstrual ou no tempo de gestação de gravidez. Ela pode pregar a palavra para vocês? Se Paulo disse lá em 1 de Corinto, em 1 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, que prega a palavra com tempo e fora de tempo. E nesse tempo que a mulher está de gestação, ela pode pregar a palavra? Ela pode santificar o povo de Deus em menstruação? Ela não pode fazer isto. Ela não está qualificada para fazer as obras de Deus. Não que as mulheres não servem a Deus. A mulher pode servir a Deus sim, mas ela não pode usurpar o ministério provido por Deus para os homens.